Vinícius, pode vir aqui? O presidente é soberano, né? Então a gente tem que obedecer o presidente. Daí após o Vinícius, daí o Nenzo faz a pergunta Qual a pergunta que... você pode se apresentar. Pode se apresentar. Boa noite a todos. Bom, a minha parte é falar sobre a operação de crédito em si, esclarecer um pouquinho sobre as taxas de juros, sobre o prazo. Eu acho que não ficou bem claro alguns pontos, né? Não ficaram bem claros. Então eu vou expor ponto a ponto e, à medida que forem surgindo dúvidas, vou esclarecendo na medida do possível. Então, primeiramente eu quero até dar os parabéns aqui para casa, né? Eu vejo que todos percebem a importância desse projeto, né? Vejo que ninguém se opõe a isso. E com relação à operação de crédito, é importante dizer que o orçamento do município, apesar de ter um valor considerável, ele é bem engessado, né? De receitas discricionárias, a gente tem por volta de 5%. Então, para que sejam feitos projetos em benefício da população, é necessário recorrer a alguns outros meios, né? Seja por emenda de deputados, sejam por operações de crédito como essa, né? Então, daí a importância dessa operação e daí está sendo feito esse empréstimo, né? Ou está sendo lançada essa proposta de empréstimo. Se comparar a outros tipos, a outras linhas de empréstimo, esse crédito aqui é muito barato, né? Ele tem uma taxa de juros muito baixa. A taxa contratada aqui, a que vai ser pedida pelo banco, é de 179% ao ano do CDI. O CDI se aproxima muito da taxa Selic, né? E a taxa Selic, como todos vêm acompanhando, ela vem caindo desde 2016, né? Já caiu mais de 10%, né? Saiu de 14% ao ano e hoje está em 4,25%, né? Semana passada baixou para 4,25%. Então o CDI hoje, nessa proposta que foi encaminhada aqui para casa, estava sendo considerada uma simulação de 4,90%, né, de CDI. Hoje já está em 4,15%, então o banco até me encaminhou hoje novamente essa simulação dessa operação de crédito e já considerou o CDI como 4,15% ao ano. Então, em cima da operação de crédito, vai ser considerado 179% dessa taxa, de 4,15%. Né, o que vai dar ali por volta de... não vai dar 8% ao ano. Né. Então, 8% ao ano, se pegar 4,15%, vai dar 0,62% ao mês, né, de taxa de juros dessa operação. Eu acho que nenhum outro crédito tem uma taxa tão baixa quanto essa. Né. Talvez... a que mais se aproxima é um crédito imobiliário, não um financiamento imobiliário, que é um dos mais baixos. Então, nessa busca de alternativas para fazer o bem para a população, foi considerada essa operação de crédito. Outro fato que acho que é importante deixar claro também aqui é que está sendo considerado 3 milhões para essa operação e não mais 3.800. Não. Então, a diferença será custeada pelo município. Né. Então, 3 milhões durante 60 meses, né, ainda tem a carência de 6 meses. Né? Então, vão ser 60 meses, 6 meses de carência. Durante esses 6 meses vão ser pagos somente os encargos, somente a taxa de juros, né, que vai dar por volta de R$18 mil no mês. Né? E depois do 7º mês começa a amortizar o principal com a taxa de juros. O que na média vai dar uns 60 mil por mês ali de parcela. Né? Ela utiliza o sistema SAC, né? Então vai começar com parcelas em 75 mil, mais ou menos, e vai terminar o contrato com 55 mil. Então ela vai decrescendo, né, a parcela. Aí, como já foi mencionado aqui, existe a questão da economia, né? Existe a questão da qualidade da iluminação, e com essa economia, certamente o valor da parcela do empréstimo vai ser paga fora os 41 mil reais que o vereador Divael mencionou sobre a manutenção. Né? Então não existirão mais trocas de lâmpada, de reator, o caminhãozinho não vai ter que ficar passando lá rua por rua, verificando todo dia isso. Né? E nessa nota técnica que eu encaminhei para cá, eu nem considerei a mão de obra que é utilizada e o gasto com o caminhão, né, que percorre a cidade todos os dias. Né. Então,
não vejo pontos muito negativos, né? Então vou falar mais algumas coisas aqui. A medida, uma coisa bem importante, né, que acho que isso não ficou claro também. O recurso, esse empréstimo, ele não vai transitar por conta nenhuma da prefeitura. À medida que os desembolsos forem ocorrendo, à medida que forem trocadas as lâmpadas, o crédito será feito diretamente para o fornecedor das lâmpadas, né? Ele não vai cair em nenhuma conta da prefeitura, a gente não vai ter acesso a esse recurso, né? Então, é efetuada a troca de determinados pontos, a empresa manda a nota, o banco acredita diretamente para o fornecedor, né? Isso é um ponto importante deixar claro também. Então, como o vereador de Vaiol vinha mencionando ali, os valores que a gente gasta atualmente, eles passam de R$170 mil por mês, né? Entre consumo de energia, que gira em torno de 125 mil, mais os 41 de manutenção, né? Então, eu mandei para cá um quadro que compara a situação atual com a situação depois de substituída esses pontos por lâmpadas de LED. Então, desde esse ano, né, a parcela mensal ali gasto com o consumo de energia, considerando ali aproximadamente 60% de economia de consumo, né? Depois o Silvio vai estar ali para falar com mais detalhes, né? Mas na estimativa eu considerei 60% de economia no consumo de energia. Então, de 124 já passaria para 77 mil por mês. Aí tira-se o valor gasto com peças e manutenção e considera o valor da parcela do crédito, né, de 77. Então, de 171 mil por mês, já cairia já nesse ano, depois de contratado o crédito, para 154 mil, né, na primeira parcela. Lá na última, em 2024, o total de 171 cairia lá para 133, né, com a parcela já em 55 mil por mês. E depois dos 5 anos, zeraria gastos com peça, 41 mil, e zeraria também as parcelas que já estariam quitadas. Então sobraria só o consumo de energia, que seria de 77 mil de média, né? Nessa estimativa que eu fiz, eu já considerei os reajustes também que ocorrem todo ano na conta de energia, né? E considerei aqui um valor, fiz um quadro aqui bem conservador, né? Fiz uma estimativa bem conservadora. Considerei somente o IPCA, né? O índice oficial da inflação, em cima dos valores, né, de reajuste. Mas a gente sabe que a conta de energia pode ter outros fatores, né, que influenciam o valor da tarifa, né? Então, eu considerei ali para o primeiro ano 3,5%, que é o índice que o Banco Central divulgou, para os próximos anos 3,75% e lá a partir de 2023 de 3,5%. Mas no ano passado, em determinado período, a conta de energia variou 18% aqui no Paraná. Então, o custo, se não houver a substituição dessas lâmpadas por lâmpadas de LED, a tendência é sempre de alta, né? Com os reajustes, com a inflação, com qualquer outro tipo de fator, né? Existe a questão das bandeiras, que se houver um período de estiagem, entra em bandeira amarela, bandeira vermelha, e isso acaba afetando ainda mais, né? Entra até variação de preço de combustíveis, porque as termoelétricas que seriam ativadas nesse momento utilizam-se de óleo diesel. Então tem vários outros fatores, né, que podem contribuir para o aumento desse valor gasto com o consumo de energia, né? Então, e esse valor da operação de crédito não é muito, né? 3 milhões, será que não vai pesar para o município? Só para você ter uma ideia, esse valor representa 2,27% do orçamento, né, da prefeitura. Então é um valor consideravelmente baixo, né, para uma operação tão boa, né, e com prazo relativamente curto, né. Algum vereador mencionou uma operação de 240 meses para pagar, isso aqui tem 60 meses, então é um prazo relativamente curto para um valor, né, dessa magnitude. Então, parece ser extremamente vantajoso, né, a questão da segurança, que já foi mencionada, a questão do bem-estar da população.
por um valor relativamente baixo em relação ao orçamento que o município tem, né? Então, cobra-se muito o município para tratar o recurso com zelo, né? Com recurso, tratar de economia, né? De cuidar bem do recurso da população. Então, lá no Executivo é tentado fazer o máximo para a gente achar alternativas que sejam viáveis, né? Para beneficiar a população e de uma maneira econômica, né? De uma maneira que seja responsável, né? Então, ninguém aqui quer endividar o município, né? A gente tem um controle total do endividamento que a gente tem com todas as operações que já foram contratadas, né? E a gente sabe que tem bastante margem ainda para a gente trabalhar, e essa é uma opção que me parece viável aqui nesse momento, né? E eu fui encaminhado esse quadrinho com a estimativa que eu calculei para todos aqui, né? Não sei se todos têm acesso, mas caso persista alguma dúvida, exista alguma coisa para esclarecer, eu fico aqui à disposição. Quanto que vai custar cada lâmpada? Você tem uma ideia? Se você diminuir, né, você até falou no valor de 1.100, naquele valor inicial, né, eu acho que não vai chegar, vai passar longe disso, porque serão 3 milhões, né, não mais 3.800. Sim, mas quanto que a estimativa que você tem, quanto que vai custar na aquisição de uma lâmpada? Só para a gente ter eu não fiz essa conta, posso fazer, né, a conta, pegar o valor e dividir pelos 4.400 pontos ali, e vai dar o valor ali. Mas com certeza vai ficar bem diferente daquele 1.100. Né? Secretário, só uma confirmação, por favor. Você é concursado? Sim. Qual que é a sua função de concurso? Analista de planejamento e orçamento. Ok. Então, eu gostaria só de fazer uma observação assim, que nós possamos, meus nobres colegas vereadores, pegar um projeto como esse e usar uma palavra meio popular, apartar do projeto toda aquele peso político. Isso daí fica lá para os presidentes de partido. E eles sabem trabalhar bem com isso. E vamos analisar o projeto para a população. Tá? Levando em conta a questão dos gastos, com certeza, a questão da dívida que vai ficar para o futuro, e analisando a questão técnica do projeto. Então, só quero explicar o seguinte, quando o vereador Nenzo fala da comissão, parabéns, vereador, é preciso trabalhar melhor dentro das comissões. Nós todos precisamos nos alertar disso, é preciso trabalhar. Esse trabalho que está sendo feito aqui agora, que eu agradeço muito a presença, parabéns pelas suas palavras, muito de discernimento, deveria, de repente, ser feito dentro das comissões. Já tirar as dúvidas lá dentro das comissões, e a comissão estar à disposição da população para tirar as dúvidas. E daí nem vai coisa mal entendida para as redes sociais, porque as comissões estão cientes da parte técnica. Claro que nós, já falei uma vez aqui, nós não temos conhecimento técnico, mas eles estão com disponibilidade. Eu, como uma pessoa concursada. Então, que a gente consiga avaliar nesse sentido. Eu só gostaria, então, em relação a essa questão, secretário, além de parabenizar pelas suas palavras, como eu já falei, dizer que essa casa tem, sim, esse interesse de contar com a economia, para que a população tenha o benefício, sem ser sacrificado em questão de financiamentos para o futuro. Quando se fala aqui em questão de recursos próprios, eu acredito que já teve uma fala nesse sentido, mas só para abranger um pouco mais. Quanto tempo, de repente, assim, a gente precisaria para que esse benefício acontecesse, levando em conta o nosso poder de benefício próprio? Quanto tempo? Para que implantasse... Quanto tempo de implantação? Esse tipo de lâmpadas e tal, todo esse benefício? Eu acho que é uma questão rápida, acho que a melhor pessoa para responder isso é o Silvio, né? Ele que tem essa parte mais técnica de tempo de troca de mão de obra que vai ser utilizado. Né? Em questão, levando em conta a nossa sanidade, seriedade, enfim, econômica,
se for para fazer com recurso próprio, nós teríamos as condições de fazer hoje? Ou, como é que está a nossa condição financeira para fazer com recursos próprios? Sim, a gente tem uma saúde financeira, né, boa, mas como existe esses recursos que têm um valor assim, com uma taxa tão baixa, né, eu acho que esse recurso que a gente tem em caixa, a gente pode utilizar em outras áreas que não tem a disponibilidade de um crédito tão barato, né? Então, a opção é sempre utilizar o recurso da melhor forma. Então, pega-se esse valor, utiliza em áreas que não existam créditos e utiliza nessa área créditos, já que tem um crédito tão barato disponível, né? Com a economia mudando, com toda essa taxa de juros baixando, né? Ou seja, foi feito um estudo, né, sobre isso. Sim, foi comparado e a gente está sempre utilizando a melhor forma, né, os recursos que tem. Ok, obrigada. Gostaria de agradecer a presença sua, Vinícius, aí por poder estar explanando aí algumas dúvidas, porque eu acho que ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo. Então, eu sou humilde o suficiente, né, para dizer para você que eu tenho algumas dúvidas e foi por esse motivo que nós resolvemos aí estar solicitando aí a presença de vocês. A minha pergunta é a seguinte: há a possibilidade de uma diminuição dessas parcelas com uma menor taxa de juros? A menor taxa de juros que nos foi oferecida... Em menos parcelas, vamos dizer, em menos tempo. Menos tempo. Isso elevaria o valor da parcela, né? Porque a taxa já é a mais baixa disponível no mercado, né? Aí o prazo foi simulado com 60 meses, se fosse fazer um período mais curto, inevitavelmente a parcela subiria um pouco. É de se estudar como proposta, né, e avaliar se a parcela não ficaria muito distante do que ela está hoje, né, nesse prazo de 60 meses. Eu também gostaria... Eu estou falando ainda, vereador Divael, eu já finalizo para você começar suas perguntas. Em relação à abrangência da colocação das lâmpadas LED, sabemos que elas não serão instaladas no meio rural, né? Então, eu gostaria de saber qual é a porcentagem de instalação, né? Será em pontos mais críticos do município, né? Mas ficarão vários pontos também aí da zona rural, que a gente vê hoje que tem aí uma grande deficiência em relação à segurança pública, né? Nós colocaremos, será de grande valia a colocação das lâmpadas LED para a questão da valorização aí da instalação das câmeras, mas nós sabemos que também no meio rural ainda não será possível. Então, há essa possibilidade? Existe, sim, e eu acho que mesmo que nesse momento a zona rural não será beneficiada com lâmpadas de LED, essas outras lâmpadas que serão retiradas aqui da cidade e que em alguns pontos elas são mais potentes, mais fortes, né? Eu acho que o Silvio pode confirmar isso, elas serão utilizadas para melhoria também na zona rural, né? Então, avenidas principais que têm uma lâmpada com maior potência, ela, né, pode ser utilizada no meio rural e ele, né, a zona rural vai acabar se beneficiando também desse momento. Certo. Nessa estimativa, nessa simulação que está em anexo ao projeto, eu estava acompanhando, né, a tua fala. Você diz que essa carência, né, seriam nesses 6 meses de 18 mil. A parcela nesse período da carência seria só em relação aos encargos ali, que seriam de R$18 mil em média. Mas aqui ela consta essas 6 parcelas iniciais como 32 mil. Porque nessa simulação que o banco fez anteriormente, a taxa de juros ainda era mais alta. Então, essa estimativa ela não é atual. Isso já reduziu, né? Eu até posso deixar depois, né, uma cópia, porque ele me mandou hoje à tarde. E ele já considera o CDI ali, que antes estava ali em 4,90. Isso. Está em 4,15 já. Então, por isso, teve essa redução e a parcela ficou no período de carência em 18.227. Entendi. Então, isso significa que essa taxa de 18 mil, ela entraria na 30ª parcela, ela já entra aqui a partir da 6ª parcela. 6 parcelas seriam de 18 mil
E aí, na 7ª ali, já começaria a pagar o principal ali, que é aquele 55 mil ali que está na minha aqui, né? Entendi. Então, 55 mil mais o 18, começaria em 73, né? Aí, iria amortizando, o principal é fixo e a parte dos juros ali seriam decrescentes, né? Então, por isso que começa em 73 mil de parcela e vai até 55, lá a última. Tá certo. A princípio, são essas minhas perguntas. Obrigada, Vinícius. Nada. Ela reduz porque ela acompanha a Selic, né, Júnior? E também porque diminuiu o valor do financiamento, né? Isso, a taxa de CDI ela fica bem próximo da Selic, né? E como o momento é bom, né, ela está bem baixa, no valor mais baixo da história, acredito eu. E como o crédito vai ser contratado agora nessa data, ela vai ficar fixo essa taxa até o final do contrato, né? Eu também, Rafa já terminou, né? Gostaria de falar também que eu faço parte da comissão de orçamento e dizer que eu procurei entender melhor. Por isso que até já falei aqui, não exato, mas mais ou menos. Então eu quero dizer que eu, na minha comissão, fiz minha parte. Eu fui atrás ver. Muito obrigado. Então, Aproveitando, bom, Wagner, aproveitando o momento, muitas coisas acabou acontecendo no meio desse tempo, de setembro para cá, que foi a entrada desse projeto. O projeto principal, nós tínhamos um valor de 3.800.000. Agora o senhor já está me falando que é por volta de 3.800.000 seria investimento do próprio caixa do município. Então, algumas coisas, alguns números mudaram. Porém, eu vou trabalhar daquilo que eu tenho de documento, né? Por mais que o senhor já falou que a parcela dos juros serão de 18 mil, mais os 55 mil, que é o valor principal aí do pagamento de cada parcela, vai dar em torno de 66 mil, que o senhor acabou de falar. O senhor é concursado, o senhor trabalha na prefeitura, e o senhor está vindo aqui debater para querer me convencer, de repente, é uma dúvida, de convencimento, diante do que eu tenho aqui na minha mão, que nós estaríamos pagando no período de 60 meses, 1.091.000 de juros. Eu estou falando do principal. Está certo que no meio do tempo mudou, a taxa de juro mudou, os valores mudaram, mas é o que eu tenho de documento diante do projeto 34, é o que está aqui para nós poder discutir. É isso que eu estou discutindo. Então, eu vou discutir o que está aqui. Então, com o meu pensamento, é difícil de eu entender que o senhor veio aqui para me convencer que, para nós trocarmos 4.400 lâmpadas do nosso município, eu sei que vai ter a redução de valores, mas que é bom nós emprestar, é bom nós pagar 1.091.000 de juros. É esse entendimento que eu não consigo, ainda mais de uma pessoa concursada como o senhor, uma pessoa estudada em números, e seria o contrário, eu queria ouvir do senhor o contrário. Olha, nós vamos cortar aqui, nós vamos economizar ali, nós não vamos pegar esse 40 mil que vocês gastam por mês lá no departamento do Silvio, com mais o que nós vamos tirar dali, e nós vamos fazer sem emprestar, vereador. Eu quero saber que o senhor é um servidor público para me convencer que você não está emprestando. Agora, eu estou acatando que nós vamos pagar 1.091.000 de juros. Por favor. Foi bom até comentar esse ponto, como o senhor mesmo disse, os valores mudaram, né? Então, esse 1.091.000, né, vai ser 610 mil. Né? Em relação ao convencimento, né, eu acho que dentro das opções que a gente tem, né, dentro desse, acho que foi o vereador Rafa que falou ali, da folha de pagamento, eu posso citar também a Previdência, eu posso citar os custos fixos que a gente tem para manutenção da administração. O próprio repasse para a Câmara, né? Repasse para a Câmara, são diversos, os 40%... 40% com 25% para a educação, 15% para a saúde, que a gente é obrigado a passar, e passa 28% para a saúde. Então, dentro do que sobra de opção, essa é uma boa opção. É um crédito muito baixo, eu como economista posso te garantir isso, que você pode sair no mercado, em todos os bancos, e procurar um financiamento ou uma operação de crédito com uma taxa tão baixa quanto essa. É justamente esse fato de juro baixo, que lá em 2016,
quando então candidato à reeleição, Juca Esomodai e Alcione Lemos, no 31, vote certo, vote 31, Jaguariúna no rumo certo, que junto nós vamos fazer muito mais. Acho que o senhor não era dessa época da eleição, mas a fala era essa. Senhor presidente, e ele daí, veio no caso, falar a parte técnica. Política deixa com nós aqui. Viu? Ele tá falando aqui da parte. Viu? Tá saindo fora. Ô, filho, Política deixa com nós. Viu? Técnica é com ele. já chega, você passou o final de semana lá Vamos na no praia. voto aí. Deixa eu fazer a minha pergunta aqui, Você filho. está saindo fora. Calma. Você está mexendo com o rapaz, não é Relaxa. político. Cuida do teu Senhor palanque presidente, aí. o senhor tem que botar ordem na casa. Cuida do teu aí. Ele veio para esclarecer a parte técnica. Política deixa com nós. Então tá, daí só para... Vamos pro voto e vamos para as eleições, aí é nós. Só para mim concluir, desculpa, eu não sei o seu nome. Vinícius. Então vamos partir do princípio, né? Que o objetivo seria esse. Na época, lá que foi a época da eleição, o prefeito não falou que ele ia trabalhar, lutar para conseguir mais empréstimo para o município. E agora nós estamos aqui debatendo empréstimo. Vamos falar Você entendeu? sobre Então, os números. Veja bem. O próximo vereador tem alguma... Agradecendo, desculpa, Wagner. agradecendo ao esclarecimento, né, do Vinícius, né? Eu só queria saber, vai ser retirado aí todas essas lâmpadas, né? Tem uma empresa já especializada para estar recolhendo, porque a gente sabe que essas lâmpadas ela contém iodo e mercúrio, né? A preocupação minha, né, como tem baterias, né, que ela tem lá o seu destinamento, né, das empresas, o que vai ser feito, né? Porque a gente sabe, se uma lâmpada dessa queimar, tranquilo, mas se alguém quebra ou acontece dela com a chuva, ela queimar, essa lâmpada que existe hoje, vai cair o mercúrio no nosso solo e a água vem e vai levar para o nosso lençol freático e vai acabar a gente estar tomando essa água com mercúrio. Isso que é a minha preocupação. Eu sou mais a favor desse projeto para limpar essas lâmpadas realmente que tem diodo, que antigamente, né, quando o Baroni entrou, que realmente era um caos a nossa iluminação e colocou essas lâmpadas, porque era a opção que ele tinha na época, né? Graças a Deus ele colocou e pensou nessa parte. E agora com esse lançamento que cada vez está renovando mais aí a tecnologia, vindo essas lâmpadas de mercúrio, substituindo essas, né? Com certeza, as LEDs, com certeza aí, né, esse risco de estar contaminando as nossas águas aí com mercúrio e iodo, né, a gente vai ficar livre, né? E tem a empresa já certo já para estar recolhendo esse material? Na verdade, todo esse serviço, a princípio, vai ser feito pelo pessoal da prefeitura mesmo, né? Então, tanto o recolhimento das lâmpadas, a substituição, vai ser feito pelo pessoal próprio, né? E o acondicionamento dessas lâmpadas, enquanto elas não estão sendo utilizadas, elas ficam lá no almoxarifado central, elas têm um espaço adequado para isso, né? Elas são bem cuidadas, até convido a todos para fazer uma visita lá no almoxarifado, elas são bem acondicionadas lá. Então, só simplificando, né, um pouco mais aqui no meu entendimento, a gente não tem a especialidade de vocês, né? A prefeitura só vai usar o nome, mas o que vai pagar o financiamento, tudo é a economia que vai se manter. É mais ou menos isso, para ser claro? Exatamente. Né? Só usa o nome, quem paga é a economia. A operação se torna viável por conta disso, né, pela economia. E eu acho que também é uma questão de tempo deixar de existir essas lâmpadas atuais que existem hoje. Eu acho que a tendência, né, do mercado, do planeta, é partir para esse tipo de situação, né? Além de ser economicamente viável, né, é uma lâmpada correta no ponto de vista ambiental também, né? Exatamente. Senhor presidente. As perguntas apenas... senhores vereadores, Vinícius, né? Isso. Secretário. Acabamos de ver aqui que o senhor falou que o que estaremos aprovando aqui nesse momento, o empréstimo de 3 milhões, né? E o projeto, que nós vemos no projeto, foi o que o vereador Nenzo falou, no projeto está 3 milhões e 800. No meu ver, no meu conhecimento, esse projeto não está morto, não tem que readequar esses números nesse projeto. Nós não temos que tirar esse projeto hoje e vir um projeto no valor que o Vinícius falou, de 3 milhões. Para mim, no meu entendimento, esse projeto, já que eles vão usar só 3 milhões, esse projeto está morto, né?
Eu acho que assim, a autorização do projeto é para 3.800.000. É, quem responde lá é o Vinícius. Né? Vereador Rafael, eu fiz a pergunta ao secretário. Quanto o banco quiser disponibilizar, está liberado, aprovado pela casa, 3.800.000. Se o banco Exatamente. liberar Secretário, por favor, eu te fiz uma pergunta. Sim, não. E parece que o senhor tem a resposta dessa pergunta, por gentileza. É exatamente nessa linha, né? A casa aprova o valor do projeto inicial, né? E vai ser utilizado depois o valor que o banco disponibilizar, né? Então, o que for aprovado aqui no projeto inicial... Na verdade, aqui, como é uma extensão da prefeitura, pode ser o que quiser, né? Vai ser utilizado até aquele limite aprovado por essa casa. Já o Mauro fez a sua pergunta, o próximo vereador, que não fez ainda. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta só ao secretário. Não seria, já pensaram nessa possibilidade, né? O senhor é secretário de Planejamentos, né? De Finanças. Já pensaram nessa possibilidade de trocar essas lâmpadas? Vamos supor, queimou 10 lâmpadas lá na rua do Toninho, que está aqui conosco. Vamos substituir essas 10 lâmpadas com recurso próprio. Queimou lá na rua do Zé do Chapéu. 2 lâmpadas, vamos substituir essas 2 lâmpadas. Assim, já pensou? A gente não precisa fazer empréstimo para substituir essas lâmpadas. Vai trocando gradualmente elas. Com recurso próprio. Não sente nos cofres públicos. Não sente. Isso daí é minoria. Eu estou dando a minha opinião, o que eu penso. E eu acho que seria a melhor forma para resolver essa situação no pé que está. Pelo estudo que a gente fez, isso seria uma opção, só que demandaria longos anos, né, para até iluminar toda a cidade, trocar toda... Como existe a preocupação ambiental, a econômica, isso geraria um benefício já imediato, fazendo dessa forma, e não assim depois de 50 anos até trocar toda a cidade. Então, uma lâmpada dura de LED 5 anos, como o senhor acabou de falar, uma lâmpada dessa que nós estamos utilizando hoje não dura 2 anos, 3 anos. Então, né, eu acho uma opção. Justamente seria essa a minha primeira pergunta, que não era o caso do Vinícius, saber quantas lâmpadas trocaria por mês, né? Que é o Silvio ali. Após agora o Vinícius, daí eu tenho o Silvio. O Silvio é a parte operacional e também tem o jurídico. Houve uns questionamentos aqui com referência ao projeto. Eu acho que o doutor ali ele não tem conhecimento do trâmite aqui, dos trabalhos da Câmara, mas tem o nosso procurador jurídico aqui. Então, senhor presidente, só para a população entender, a prefeitura precisa de 3 milhões, né? E nós vamos estar aprovando aqui 3.800.000. Tá estranho. Não, na verdade precisa dos 3.800.000, né? Mas a simulação no banco foi feita de 3 milhões. Então o restante seria, né, como existe até um questionamento de vocês aqui, né, da parte dos vereadores, de se utilizar recursos próprios. Então a gente pensou nisso também, de uma parte ser bancada pelo município, né? Mas o valor necessitado é de 3.800, conforme a proposta inicial, conforme está no projeto. Acho que todas... Tem o doutor Wellington aqui, pode responder essa pergunta aqui com referência ao projeto. Acho que o Vinícius fez uma brilhante explanação aqui. Eu até já havia me colocado à disposição para ir até as comissões, explicar. Isso não só em relação a esse projeto, mas a todos os outros que, né, forem necessários. Eu estou lá sempre à disposição, é só me chamar. E com o intuito de esclarecer mesmo, ninguém quer fazer nada, né, de forma velada aqui. Então, tomara que da próxima não seja empréstimo de novo. Inclusive a gente tem conhecimento da tua capacidade, da tua honestidade, do teu trabalho, né, tem a zelar do teu cargo que você tem no município. E dos recursos, principalmente. Vinícius, eu queria também, né, parabenizá-lo pela maneira que você se comportou e, no meu ponto de vista, esclareceu todas as dúvidas com relação a juro, prazo e tudo. Então, parabéns pela brilhante explanação que você fez. Né? Obrigado. Obrigado, agradeço Vinícius. o espaço aqui. Obrigado. Estou à disposição. Atender.
Dr. Wellington, tem um